Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast da Ipsos. Hoje a gente escolheu um tema super quente, que está na pauta de, acho que 100% das empresas com as quais a gente trabalha hoje, que é a experiência do consumidor, ou CX, na versão inglesa, que ganhou mais notoriedade. E para falar do tema, a gente convidou dois baita convidados aqui. Se vocês puderem se apresentar, Lia, seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Lia Bonadil, trabalho na Ipsos já há bastante tempo e hoje eu estou à frente dessa área de experiência de clientes, uma área que vem crescendo aí com uma intensidade e uma sofisticação bastante interessante e a gente vem tentando ajudar as empresas a criarem essas conexões de uma melhor maneira, né, entre marcas e clientes para ter as boas experiências mesmo. E a gente também trouxe um representante de uma das marcas que talvez tenha explodido a importância da experiência do consumidor, que é o Starbucks. Obrigado, Cedenir, seja bem-vindo. Obrigado a você, Marcos. É um prazer gigante estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sou Cedenir Júnior, como tu falou. Sou gerente de marketing e comunicação da Starbucks aqui no Brasil. E acho que esse assunto tem tudo a ver com o momento que a gente passa e muito com o que a Starbucks entrega como marca e se propõe a entregar como marca, que é justamente, desde a sua origem, trabalhar a experiência do consumidor. Então, acho que vai ser um papo bem bacana para a gente estar conversando Legal. hoje. Vamos começar falando um pouquinho do que engloba a experiência do consumidor. O que vocês acham que explica esse crescimento absurdo e que a gente vê a onipresença da importância da experiência antes de mais nada? Bom, acho que a gente veio dentro de um processo de evolução da gente enquanto sociedade, a partir do momento em que a gente passou a ser empoderado por celular, por mecanismos de se posicionar muito forte frente às experiências, relações, interações que a gente tem, ao mesmo tempo que a diferenciação funcional entre os produtos foi perdendo ao longo do tempo. Então, lá atrás, se você parar para pensar, você tinha um produto que tinha um nível de qualidade de produto aqui e o outro aqui. A mesma coisa de experiência. Tinha uma marca que você falava, nossa, essa marca é a grande referência em experiência, e a outra era muito ruim. A gente vive um momento de muita padronização. Então, essa perda da diferenciação funcional trouxe um elemento muito complicado para as marcas poderem operar e ganhar essa diferenciação. Então, somado a essa perda, alinhado à questão do empoderamento por mecanismos de comunicação, e hoje a gente é muito mais ativo do nosso poder de escolha, nada mais justo ou óbvio de a experiência do cliente vir a ser, de fato, essa grande alavanca de diferenciação para as marcas, né? E ela não pode ser uma diferenciação ou uma busca tão simplista ou tão imediata. Ela é diferente de uma inovação de produto. Ela passa muito por uma questão de cultura e de reaculturamento das corporações. E aí é onde ela ganha uma nuance talvez um pouco mais complexa, porque ela não pode ser só na prateleira. Ela tem que ser no interior do que como as companhias se organizam mesmo de fato para gerar essa experiência para o cliente. Sim, e tem um componente difícil que é fazer como a tua base de funcionários carrega essa experiência até a ponta. E aí é um grande desafio, especialmente para o varejo, né? Com certeza. Eu estava até vindo para cá, lendo algumas pesquisas que dizem que até 2020 produto e preço não são mais um diferencial para as marcas e que a experiência sim vai ser um grande diferencial para as marcas. Eu acho que isso já é uma realidade hoje em muitas marcas, se propõem a trazer experiências como um diferencial. Mas é justamente o que tu falou ali. Acho que todo esse ciclo entre a gente ter uma operação, no caso do varejo, uma operação física ou né, online, muito alinhada com o propósito de valor da marca versus a experiência, isso é fundamental para que o consumidor consiga enxergar de fato o valor da marca, perceber esse valor e aí com isso ter ou uma fidelidade ou perceber o valor da marca e voltar a consumir ela. Exatamente. Então, e aí eu acho que esse é o grande desafio de hoje, tanto do varejo quanto da maioria das marcas. Ter esse, mesmo que seja esse controle e essa entrega dessa experiência de fato para o consumidor. Você acabou de trazer um outro componente adicional à questão da experiência em si, e como a gente mede isso, mas você trouxe a marca, quer dizer, a expectativa que você gera, que talvez, e a gente estava conversando aqui um pouco antes, mas como as empresas hoje, elas não conceberam as áreas necessariamente alinhadas. Muito assim
nem todas. E isso acaba gerando que muitas vezes a gente tenha uma área de comunicação, por exemplo, uma área de branding, uma área de produto, que não necessariamente conversa ou esteja plenamente alinhado com a área que entrega, que é onde a vida real acontece, por exemplo, uma área de rede, de varejo, seja lá qual for a especificação da área. Né? Exatamente. E aí tu tocou num ponto que eu vou dar um exemplo nosso da Starbucks que entrega um pouquinho isso, de quantos funcionários precisam estar conectados com a missão e com essa experiência em loja, no nosso caso, né? Por exemplo, hoje, qualquer funcionário, a gente chama nossos funcionários de partners, qualquer partner que entra na Starbucks, independente da função e do cargo, eles iniciam a experiência, a jornada na empresa, fazendo treinamento em loja. Então, eu trabalho no escritório... A vida real. Exatamente. Eu trabalho no escritório com a área de comunicação e marketing. Eu, por exemplo, fiquei 3 semanas em loja, aprendendo todas as receitas Isso de é bom bebidas. de tirar café? Bora depois lá na Starbucks. Bora depois lá na Starbucks, eu te convido, faço um cappuccino. Fazer uma etnográfica numa loja. E aí, independente da função que ele vai exercer, e óbvio que aí esse time de 3 semanas ou 1 semana varia de acordo com a função da pessoa, mas a primeiro impacto desse funcionário vai ser lá na ponta, na experiência onde ele consegue enxergar a alma da empresa, a conexão do barista com o cliente, e aí sim perceber o valor da entrega da marca. E nunca vai esquecer. Vai começar a client centric nesse caso. E aí toda a tomada de decisão dele vai ser baseada na experiência final. Então, o que hoje na minha tomada de decisão pode impactar essa experiência do consumidor lá na ponta. Isso é de uma genialidade quando a gente observa um pouco de como as marcas estão tentando se preparar para esse momento, porque o grande mecanismo que a gente entende de ruptura ou de dissonância que pode existir é quando quem está dentro da matriz do escritório estabelece processos e protocolos para quem está na ponta tentar entregar uma experiência, que ele não tem a menor noção de o que o cara lá na ponta está sentindo, ou que tipo de dificuldade de sistema que você dá para ele poder operar. Então, quando a gente consegue juntar as duas coisas e dizer ambos trabalhamos para o cliente, que é o nosso fim, as coisas tendem a facilitar. Não é que a gente vai tirar todos os pontos de dor, mas a partir do momento que a gente entende quais eles são, o nosso processo de construção e de decisão, ele tende a ficar muito mais efetivo. Então, tem uma facilidade. E com isso você desaba, inclusive, o risco de ter esse gap que a gente estava falando. Exato. Né? Diminui os riscos, né? Diminui, desaba, mas também não elimina, né? Exato. Talvez seja isso, porque esse risco sempre vai existir, né? Elia, quais são, falando nisso, quais são os verdadeiros riscos de não ter essa promessa? Se a gente não conversa bem na história de marca e comunicação, e a entrega, e a experiência do consumidor, seja lá onde ela for, né? Varejo, numa telefonia, num posto de gasolina. Acho que tem algumas nuances que a gente tem que olhar disso. Hoje o que a gente tem percebido muito mais forte, num estudo que a gente fez recentemente, na América Latina inclusive, é que tem uma nuance de clientes, os novos entrantes nas marcas, com uma percepção de uma dissonância entre a promessa que a marca trouxe ele e a experiência que ele teve muito maior. Então, o que a gente percebe não é que os clientes entram com uma promessa menor e aí acabam tendo uma experiência melhor. É o contrário. O processo de comunicação e de abstração alta, é aqui em cima. E a marca não entrega. Então, o risco, primeiro, é o sentimento de ter sido enganado. E hoje a gente favorece muito marcas que têm um senso de transparência e de honestidade com a gente muito maior. Então, se eu já entro numa relação onde você falou que ia fazer A, me entregou B, você já rompeu a primeira grande característica, que é a humanidade que a gente hoje vem atribuindo às marcas e esse sentimento de transparência e de honestidade que eu espero. Hoje eu não tenho aquela coisa de que a marca é uma grande, mega, ultra entidade. Ela é alguém para mim e eu sou alguém para ela. Então a gente está como se fosse mais ou menos num pé de igualdade. Em termos acabou a reverência, as grandes marcas. Acabou a reverência. Muito recentemente. Com certeza. Acabou a reverência. Então, acho que a primeira coisa é esse sentimento de frustração nessa característica, nesse aspecto talvez mais abstrato. O segundo aspecto é, de fato, uma ruptura real e financeira. Você traz um cliente que custa, a gente sabe o quanto custa para você atrair clientes. Ele tem uma ruptura de expectativa versus promessa com você. Esse cliente deixa de vir. Então, tem uma perda financeira entre atrair, não entregar,
frustrar e ele te abandonar. Então, tem uma lógica econômica envolvida nisso que também é bastante importante. E aí, obviamente, o buzz que isso vai gerando. Então, eu vim atraído, tive uma experiência ruim, eu vou reverberar isso para o meu entorno de uma maneira complicada. E a gente hoje entende o quanto as experiências de colegas, amigos São e pessoas multiplicadas. conhecidas são importantes. Né? Sidney, como é que uma marca que talvez seja quem tem expectativa maior, né? Ele comentou que isso é um risco. Eu fico pensando, né? Então a estratégia das marcas deveriam ser abaixar a expectativa, né? Faz uma comunicação falando que você é mais ou menos, que você supera a expectativa. Esse é um problema da Starbucks verdadeiro. Um problema, eu digo, um desafio, né? Porque a Sim. exigência é sempre muito alta, o nível de expectativa é muito alto. Como vocês lidam com isso dentro da... Hoje, por exemplo, a gente trabalha com uma promessa do barista. A promessa do barista de entrega dele é entregar a bebida do jeito que o consumidor quer. Então, que a gente chama de entregar a bebida perfeita na visão do consumidor. Então, para isso acontecer, hoje a gente tem o barista, ele tem total autonomia nessa função e nessa entrega, que ele pode repetir quantas vezes o consumidor desejar. Então, ele pode entregar novamente essa experiência para ele. Se a bebida coisa não deu está errado. do jeito que o consumidor espera, o barista tem autonomia para fazer essa correção e entregar a bebida do jeito que o consumidor quer. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, são as empresas entenderem todo o ciclo do consumo do seu consumidor. E aí é o momento que a gente deu autonomia para ele de dizer assim, não, ó, se seu café ficou mais leite do que café como que tu esperava, a gente vai lá, o barista faz novamente a bebida para você. Ou não saiu do jeito que ele esperava, o barista tem total autonomia de sugerir uma outra bebida para esse consumidor de acordo com o gosto dele. Então, inclusive, a gente está com uma campanha atual na marca que é Eu Gosto Assim, que a gente, na Starbucks, tu pode experimentar a bebida do seu jeito, com o leite, seja leite vegetal, seja leite integral, enfim, da maneira como você quiser a sua bebida. Então, isso faz justamente com que cada vez mais a gente dê essa autonomia para o barista, para que ele identifique qual a bebida que o consumidor mais gosta, de acordo com o momento de consumo dele. Hoje está mais frio, brigadeiro, um expresso brigadeiro para te aquecer, uma bebida mais indulgente, algo mais doce. Então, ele consegue identificar o momento do consumidor e adaptar com o momento de ocasião. E com autonomia para corrigir caso tenha dado errado, que Exatamente. também eu acho que você levantou 2 pontos importantes. O primeiro deles é uma outra razão, um outro motivo pelo qual a experiência do consumidor ficou tão importante, que é justamente a personalização. A gente falou um pouco disso, mas principalmente numa indústria, por exemplo, produtos, bens de consumo de massa, em que há padronização por definição, você buscar, através dos serviços, alguma personalização, uma individualização, uma customização que seja mais adequada. Que é para mim, né? Não é para todos. Que é para mim. E você levantou um outro ponto muito bom, que aqui na linguagem de certo, no jargão, a gente chama de jornada do consumidor, que é você detectou um ponto absolutamente chave de entrega, que é a hora que o barista entrega e chama o nome, que muitas vezes você deve ter ouvido, inclusive, chama o nome da pessoa, né? Algumas vezes errado, algumas vezes certo. Mas Sim. que ele pode... Mas até virou um charme, né? Aquele eu momento também acho, do nomezinho. da expectativa, né? Não, e muitas pessoas que não conhecem, por exemplo, a gente acabou de abrir um mercado novo, que foi Florianópolis. Então, muitas pessoas tiveram contato com a marca pela primeira vez. Então, esse momento do escrever o nome no copo, chamar pelo nome, em alguns locais, o cliente não tem esse momento, né? Então, isso acaba sendo... E aí é o que nós chamamos de conexão. É algo que a gente preza muito dentro da promessa da marca, a conexão com esse cliente. Então, é justamente o barista entender o momento do consumo do consumidor, independente da escolha dele, ou independente do nome, ou independente de quem esteja na frente desse barista. Então, essa conexão é muito importante. E o fato de escrever um nome no copo é justamente tu dar fazer essa conexão humana com ele, que aí, independente, vai ser no caixa, quando ele faz a abordagem com esse consumidor,
ou no fim da jornada, que aí já é um outro barista que fez a bebida dele, onde esse barista que está fazendo a bebida dele vai conectar com ele no final dessa jornada e dizer, ó, muito obrigado, tá aqui seu expresso, Eu, seu pelo menos, não cappuccino. conheço outra iniciativa que tenha sido feita anterior a essa, dessa conexão com o nome no Brasil. Não sei, não consigo lembrar se alguma marca fazia isso, se algum varejo fazia isso antes. Não, Por exemplo, se a gente compara com fast também food, o não momento da recordo. entrega não é um momento ritualístico, né? Muito pelo contrário. Ele é um momento mais que na jornada passa razoavelmente simples, né? Acho que o próximo passo seria ver como é que vocês medem isso, né? Quer dizer, como é que a gente avalia se isso está contento ou não e se vocês têm alguma regra do jogo. Posso só voltar num ponto Claro. que eu acho que é importante, que daí vai entrar um pouco em como a gente mede. Você falou de um tema bem importante que é dar autonomia para o barista, entregar a experiência, naquele momento interagir e fazer a bebida quantas vezes for preciso para o cliente. Aí eu acho que é importante um outro ponto, porque quando a gente vai falar de medir os efeitos positivos dessa experiência, tem tanto os KPIs de experiência quanto os KPIs financeiros. Trazendo esse exemplo que você deu, como é que você lida e gere um pouco da fricção que pode existir entre o gerente de loja, que é responsável pela conta financeira do final do mês, e que se eu vendi uma bebida, logo eu gastei tanto de leite e aquilo está na conta, como é que você faz este equilíbrio em entregar a melhor experiência e deixar o barista fazer quantas vezes a bebida ele quer, versus o indicador financeiro de controle de Perda, gastos né? e de perdas? Porque isso hoje, para mim, é uma das grandes métricas e chaves que a gente precisa trazer para a discussão de experiência. CX não é altruísmo. Desculpa. Não é melhorar a qualquer preço. Não é a qualquer preço. É melhorar a experiência. Tampouco é a melhor experiência no 100%. É a melhor experiência que garanta um cliente de maneira mais fiel, com uma experiência contente daquilo que ele tem em termos de promessa e que ele espera, mas dentro de um custo financeiro que ainda me permita, né, manter a minha marca dentro de um cenário bastante saudável. Como é que você faz esse equilíbrio para a gente não perder as contas aí nesse caminho? No caso da Starbucks, isso é uma realidade que sempre existiu. Então, isso faz parte da missão da empresa. Então, no momento que a gente incorpora isso dentro da missão da empresa, tudo que parte a partir daí se conversa com essa entrega. Então, todos os KPIs financeiros e o planejamento financeiro já é tendo essa margem, né? Ou prevendo esse volume de quebra. A gente tem hoje, obviamente, uma média, né? Que a gente tem dessa refação de bebida, ou, obviamente, que a gente preza que o barista ele não precise refazer a bebida do cliente, porque ele entendeu o momento desse consumidor e entregou a bebida do jeito que esse consumidor quer. Mas sim, ele tem a autonomia de refazer e aí, obviamente, cada loja tem a sua margem financeira para poder trabalhar isso já é previsto Isso já no é forecast. contemplado. Exatamente, já é contemplado dentro do nosso planejamento financeiro. Mas por isso que é tão importante que os valores da empresa e a missão da empresa estejam alinhados com todos os KPIs. Então, no nosso caso, a gente preza que a missão da empresa é inspirar e nutrir o espírito humano, uma pessoa, uma xícara de café, uma comunidade por vez. Então, tudo que a gente faz é com base nisso. Então, uma xícara de café por vez, a gente tenta entregar essa experiência de café o melhor possível dentro da expectativa desse consumidor. Então, e por isso que todos os KPIs precisam se conversar em relação Mas nesse a caso essa não é missão. uma opção não satisfazer, né? Engraçado como A visão é a visão diferente, né? você inverte a ordem da coisa, né? Não Exato. Isso aqui entra como um adendo e um. Mas é um nível de estratégia de empresa um pouco mais sofisticado. Porque o que a gente vê hoje muito no mercado é protocolos que vão para a ponta, mas que na estratégia geral não comportam conversam aquilo com os que a KPIs. gente demanda da ponta. Então, por isso que nessa dinâmica da gente entender jornada de cliente e jornada de funcionário, com esse ponto de vocês, né, fazerem o processo de imersão de vocês em loja, ele é tão importante. Porque daí você tira qualquer momento de fricção mesmo, né? E isso fica algo natural dentro da empresa. Então, eu acho que são pequenas atitudes que fazem com que toda essa relação entre o valor, a missão da empresa versus a ponta fique uma conversa natural. E aí, justamente, não tem nenhum
um momento de fricção que possa existir por conta disso. Quer dizer, desde a concepção do modelo, ele foi desenhado assim? Ele foi Acho que é isso que desenhado você tá assim, dizendo, né? exatamente. Então, daqui a pouco, a dificuldade que possa existir, que tu está comentando, Lia, é esse movimento onde as empresas podem estar migrando para um outro modelo, né? E que, no caso, para a gente sempre existiu. Então, o modelo foi concebido dessa forma. Então, por isso que acaba você sendo uma mais migração. Eu digo sem muito medo de errar que o momento que o Brasil está vivendo, que as empresas do Brasil principalmente, é justamente esse momento de servificação, se é que existe essa palavra, né? De aumento de importância de experiência mesmo. E isso acabou entrando na pauta muito recentemente. De maneira surpreendente, sob certa forma, porque a gente não sabia como medir, não tinha jeito, não tinha benchmark, enfim. Por uma série de razões, isso acabou, acho que, sendo protelado. E a gente está dizendo de uma nova métrica super importante, super estratégica, que está entrando na pauta e como métrica importantíssima de bônus dos principais executivos de praticamente todas as empresas nos últimos 3 anos. Só que ele já vem com um modelo consolidado. Então, o que a gente nota muitas vezes é um conflito interno. É um conflito interno que vem não só entre áreas, que tem métricas diferentes, e ali eu cito um exemplo, mas de objetivo mesmo. Quer dizer, precisamos adaptar o modelo. Como é que a gente sai de uma empresa que produz um bem ou que fornece um serviço e vira uma empresa que cuida de um cliente? Se eu entendi bem o que você falou, que o Starbucks já foi desenhado cuidando do cliente. A partir daí todo o processo é diferente essa lógica. Né? E não só isso, acho que é muito a questão de como a empresa desenha o seu modelo alinhado com a sua missão e seus valores. Então, outro exemplo que eu posso dar é as entrevistas que a gente realiza de captação de funcionários, ou partners, né? Elas são entrevistas comportamentais. Então, um barista, por exemplo, ele não precisa de um pré-requisito ter sido barista em outra cafeteria. Isso é construído dentro da Starbucks. Então, a gente faz uma entrevista comportamental com essa pessoa para identificar se ela possui identificação com os valores e os princípios da empresa. E, com base nisso, ela é contratada na loja e aí desenvolvida e feito o treinamento de barista para ela. Então, acho que aí já inicia a conversa, que aí não somente falando de experiência, mas sim alinhada com a missão e valores da empresa. Quais são os comportamentos que vocês buscam, por curiosidade? Também fiquei curiosa. Posso mandar currículo? Eu não posso abrir aqui todos, mas são comportamentais. Legal. Então, desde de como tu convive em grupo, enfim, e toda a relação que você tem dos valores da companhia mesmo. Isso é bem diferente de grande parte das empresas, né, Lia? Quais são as dificuldades que uma empresa, uma marca tem de fazer essa migração de alguém que produz um serviço ou um bem, migrar para alguém que atende um cliente e coloca ele no centro? Eu acho que a primeira grande coisa é que todo mundo nas grandes empresas acham que entende exatamente o que o cliente quer, com base em premissas e pré-conceitos que a gente estabeleceu, com base nos anos de experiência que a gente tem no atendimento desse setor. Então, a gente entende muito do setor, mas não necessariamente a gente entende do que de fato o cliente quer. Então, tudo que vai ser moldado se pensa para isso, né? Eu sei o que ele quer, então a gente desenha assim. A segunda coisa são os silos. É impossível a gente deixar de falar que o quão é complicado e difícil você amarrar os diferentes silos internos. Então, tem um caso e um exemplo onde a gente avaliava dentro de uma empresa a performance de SLAs, né? Então, de indicadores que representavam a solução daqueles casos dentro dos prazos estabelecidos. E quando eu levava os meus resultados, eles eram sempre muito mais baixos do que SLAs, eventualmente, que aquela área interna se autoavaliava. A tal ponto que, em determinado momento, a gente foi tentar entender onde era a justificativa desses gaps. E a gente identificou que a área interna media a SLA com base nos casos que ela julgava procedente, não com base de todos os clientes que entravam para reclamar daquele aspecto. E aí um pouco do que a gente discutiu é procedente na ótica de quem? Na minha, mas o problema é teu processo. Logo, o cliente continua tendo um problema que o teu processo não atende e você reforça e finaliza
com uma SLA que joga o cara fora. A visão acaba A visão é absolutamente invertida. Então, contrária. de maneira bastante sumarizada em termos de para mim, quais são os grandes elementos dificultadores desse processo, dessa migração que você comentou, seria essa questão de todo mundo achar que entende o cliente sob a sua ótica. Então, a gente quer dar para ele aquilo que a gente acha que ele quer, sem de fato perguntar de fato aquilo que é relevante para ele. E aí a questão dos silos, que sumarizam a experiência e os seus KPIs internos com base em óticas, aquilo que eles julgam que está sob o seu controle. Então, toda vez que eu tento avaliar aquilo que eu entrego para você com base naquilo que está que eu tenho de disposição agora, sem entender de fato aquilo que eu deveria te fornecer, fatalmente a gente tem risco e um processo muito mais moroso para que essa migração seja de fato efetiva, né? Não, isso volta naquilo que a gente começou falando, que esse consumidor ele está a cada dia, a cada momento ele está mudando. Então, justamente com o acesso que ele tem à internet, com globalização, com notícias que a cada segundo chegam, ele vai se transformando de acordo com o que ele vai recebendo de informação. E é por isso que a cada dia a gente está aprendendo com esse consumidor e com os nossos clientes. Então, eu acho que é aí que está também a dificuldade, né? Então, no momento que a gente dá autonomia para o barista refazer a bebida do consumidor, é justamente tu entender esse momento de mudança e aprender com ele de acordo com o momento de consumo dele, né? Então, Mas isso acho que é ajudado pelo fato de Starbucks ser uma marca com que há enorme conexão, que há enorme relacionamento. Acho até que há realmente uma relação afetiva, né, entre a marca e seu cliente. Isso é, em pouquíssimos casos, verdadeiro. E a gente sabe que existem inúmeros benefícios de você atingir esse ponto. Quer dizer, você consegue crescer com esse cara porque ele está disposto a te ajudar. Se ele tivesse não te perdoando pelos seus erros, e a gente tem alguns estudos, né, ali, que mostram que há uma abertura maior, né? Sim, a gente entendeu que só a entrega funcional e a satisfação pelo produto em si não necessariamente é capaz de criar e desenvolver mecanismos nos clientes que possam chegar a ponto de eu perdoar uma marca caso ela tenha feito algum equívoco para mim. Então, essa capacidade, essa benevolência do perdão, de ok, essa entrega talvez não foi a melhor, mas eu vou deixar mais uma chance porque eu sei que é uma marca que normalmente acerta. Ela é um nível de relação tão mais sofisticado entre marcas e clientes que quando a gente vê uma marca que eventualmente tem capacidade de fazer isso e clientes que se auto-intitulam de lovers para uma marca, você fala, poxa, então essa marca de fato está num bom caminho. Então, tem drivers importantes que hoje a gente identifica que são capazes de entender qual é a conexão que a gente chama de conexão emocional, né? Porque só a funcional de compra por preço, produto, ou porque satisfaz a minha necessidade mais básica, deixaram de ser os grandes drivers Ela diz de muito construção. pouco, né? Diz muito pouco. Muito menos. E quando fala emocional, não é sentimental. Não é Acho sentimental. que talvez no caso do Starbucks até seja, porque tem uma relação incrível. Mas não é isso, mas é uma relação realmente muito mais de respeito. De respeito. De não, consideração. E é o que a gente também, no início da nossa conversa, a gente comentou dessa humanização das marcas, né? Que é um relacionamento. Então, eu tenho um relacionamento com a marca. E no momento que tu tem um relacionamento interpessoal com alguém, ou seja, uma marca ou uma pessoa, Exato. tu tem aquele... seria o conforto, né, ou o carinho, o cuidado, aquele sentimento final que seria o resultado dessa relação, que é o resultado dessa confiança. Se eu tenho uma confiança contigo, tu vai ter um cuidado comigo, tu vai ter um carinho comigo. E é esse o resultado final quando a gente sente essa confiança pela marca e tem se sente cuidado por essa marca, e aí tu retribui com esse carinho, e esse afeto que faz com que essa relação seja o resultado final dessa relação. E aí, obviamente, não é o resultado financeiro, é o resultado que vai além que vai fazer com que tu pense nessa marca como uma primeira opção, que acaba sendo esse resultado. E como é que, evidentemente, vocês atingiram um nível afeto, de excelência nessa relação difícil de a gente comparar com outras marcas de tão forte que é. Eu fico com a dúvida, como é que você mede isso? Quer dizer, sem abrir métricas estratégicas de você, mas quais são os momentos que você precisa medir? Quais seriam os olhares e exigências e os KPIs que não sejam,
que não briguem com a parte mais financeira do negócio. Claro, eu acho que existe uma série de ferramentas que nos consegue mostrar essa relação. Uma delas são as redes sociais. Então, hoje, até como filosofia da Starbucks, a gente prega que a nossa loja é a filosofia do terceiro lugar, que o primeiro lugar é a nossa casa, o segundo lugar é o nosso trabalho, e o terceiro lugar é o que a gente se propõe como loja, que uma mistura desses. É um lugar onde tu se sente confortável, como na tua casa, onde você pode trabalhar, tem um Wi-Fi, enfim, tem esse ambiente que te propõe a isso. E a gente entra agora internamente falando da filosofia do quarto lugar, que é o como tu entrega essa experiência digitalmente, seja via redes sociais, seja através de aplicativo, de rewards que a gente possui, seja uma experiência de delivery, que é tu entregar essa mesma experiência em loja aonde ou em qualquer ocasião que o consumidor queira, que não só na loja física. Então, a gente consegue medir isso e ver essa intensidade através desses outros canais. Então, a gente tem o nosso barista online, entre aspas, são os nossos perfis nas redes sociais. Então, a gente consegue sentir através delas muito dessa conexão que a gente possui na loja. E seja com o lançamento de produtos, se o cliente gostou ou não, e mesmo dar voz a esses consumidores e poder ter feedbacks de cada situação que ele vive em loja, de cada conexão que a gente tem com ele, seja nas redes sociais, seja via aplicativo, seja via algum delivery. É mais um ponto de gap. A gente está falando do gap de marca, promessa da marca versus entrega na loja. Depois a entrega, ainda tem a entrega online. O quanto a gente vai conseguindo transferir a mesma personalidade e a mesma satisfação em cada um desses níveis. E claro, e aí tu vai adaptando essa experiência da marca para cada canal que tu vai tendo relacionamento com esse consumidor. Que é uma jornada diferente. Que é uma jornada diferente, mas justamente tentando entender qual a expectativa desse consumidor nessa jornada e tentando entregar a melhor experiência que esse consumidor deseja. Então, eu não consigo não ver isso como talvez a maior dificuldade, como é que a gente integra cada uma das partes. Que é fácil você ver, se a gente olhava no modelo mais tradicional, os silos que ele estava falando antes, eles são concebidos para você operacionalmente viabilizar cada um desses momentos. E se isso acontece, você tem uma receita que potencializa o risco delas não conversarem, né? Acho que é a grande mensagem do gap entre a promessa e a entrega. Né? Exato. E aí tem um outro ponto super importante, que a gente está sempre, enquanto companhia, enquanto corporação, acostumado a trabalhar nos nossos silos. A partir do momento que a gente tem que entregar e garantir essa promessa chegando na base de cliente, em todos esses pontos, a gente deixa de trabalhar em silos e tem que começar a trabalhar em rede entre a gente, né? Dentro da nossa área, dentro da nossa corporação. E aí é o grande mecanismo difícil, porque daí o cara que cuida da entrega, do delivery, não, mas não tem nada a ver com loja, porque você não sabe o quanto é difícil entregar sem tornar o negócio. Então, começa a ter uma série de elementos que faz com que a gente se projete numa ótica diferente de onde eu tô. E esse exercício de se reposicionar e reposicionar a sua ótica e a sua visão, ele é muito difícil pra gente. E aí ele vai além de tão somente eu falar da jornada, falar da experiência, vem por um processo de você engajar, de você mostrar onde importa e ter uma estratégia onde, de fato, a boa experiência do cliente, ela é bem avaliada e ela é bem valorada. Porque o que pode acontecer muitas vezes é a gente ter esse discurso, mas no final do ano, no final do mês, o que a gente valoriza ainda são áreas que têm bons indicadores. Por isso que eu volto na questão da lógica de um ecossistema que fomente isso, mas que seja genuíno o movimento de alteração da corporação para este novo modelo. Senão ele vira um discurso bastante frágil e superficial, e ainda ele passa a ser mais um gargalo, né, e um ralo de dinheiro, porque tentar trabalhar para melhorar a experiência é entender, em primeiro momento, ou talvez em alguns momentos, um certo investimento financeiro para isso. Claro, projetando um retorno. Mas se você não faz isso de maneira genuína e de maneira holística na companhia,
ele vira e pode ser potencialmente mais um gasto do que de fato um investimento e um retorno, né? E eu acho que aí que está a grande importância de tu alinhar o grande peso da missão e dos valores da empresa em todos os setores dela, porque quando tu consegue colocar isso em primeiro lugar e na tomada de todas as decisões ela em primeiro lugar, os KPIs financeiros vão estar alinhados com isso, as tomadas de todas as decisões vão estar alinhadas com isso. E se a tua missão e teu valor, o resultante é a experiência do consumidor, tu vai ter isso como consequência. Então, eu acho o quanto tu coloca esforço nessa entrega final dentro da companhia. E aí tu deixa de trabalhar em silos ou separadamente ou ter esforços para tentar unir tudo e se torna algo natural, de fato. A imagem que me vem nisso, em oposição a esse desenho que você falou, é um penduricalho, né? Quer dizer, você coloca um penduricalho lá, isso aqui também é importante. Além disso, disso aqui também é importante. O que você está dizendo é um desenho de um business, de um negócio que foi concebido e multiplicado. Isso não é um penduricalho, isso é o que a gente faz. Né? Eu não acho que serve para todo mundo, mas certamente facilita muito a vida da... Por curiosidade, para a gente terminar, você consegue lembrar de algumas peculiaridades do consumidor brasileiro que vocês tiveram que adaptar quando vocês trouxeram o modelo para cá? Não, com certeza. Por exemplo, desde do sabor do café, né? A gente, o café o americano tem um estilo de paladar diferente do brasileiro. Então, quando a marca veio em 2006 para o Brasil, a gente desenvolveu o Brasil Blend, que é um blend de grãos de cafés do interior de Minas, Bahia e São Paulo. Que é vendido só no Brasil. Que é vendido só no Brasil. E é o café que são feitas as nossas bebidas, além do Espresso Roast, que aí é um grão de café, um blend da América Latina, mas que é um grão de café que todas as Starbucks do mundo têm. E no Brasil, além deste, a gente também serve nossas bebidas com o Brasil Blend, que é próprio para o paladar brasileiro. E na que é uma experiência torra da média. loja, você consegue pensar em alguma coisa? Na própria experiência né, do ambiente da loja. É porque é legal essa adaptação, né? Starbucks tem uma pretensão de, ao mesmo tempo, ser a mesma experiência que eu tenho quando eu vou para Miami, quando eu vou para Orlando na Disney e quando eu venho para cá. Não, mas um exemplo mesmo que a gente citou aqui foi a questão da personalização e da customização. Ok, a gente consegue fazer a bebida do teu jeito. Porém, existe receitas para que o barista consiga fazer a bebida do teu jeito. E são diversas receitas. E aí, isso, de certa forma, é um padrão, porque tu vai querer a bebida do teu jeito no Brasil, como em qualquer outra Starbucks do mundo. E tu vai conseguir isso. E aí, como que a marca garante que essa padronização seja global, né? Então, a gente tem um caderno de receitas com diversas receitas que permitem isso. Então, existe todo um estudo dessas receitas para que a gente consiga customizá-la e personalizá-la de acordo com dentro o teu... do escopo de sabor. Exatamente. Então, pensando no resultante do sabor. Mas um exemplo, por exemplo, de como adaptar... Um exemplo do delivery. Não são todos os produtos que a gente consegue entregar no delivery. Então, quando nós fomos iniciar nossa parceria para a entrega do delivery, a gente teve que adaptar nosso mix de produtos para esse canal. Então, um exemplo é o Expresso, o Expressinho. Ele tem uma vida útil de alguns segundos. Que o delivery não Se tu não bebe o Expresso durante esse período, toda a característica de sabor dele você perde. Então, a gente não consegue entregar essa mesma experiência para o delivery, para quem quiser tomar em casa, no parque, enfim. Então, esse é um produto que a gente não realiza a entrega. Então, essa é uma adaptação. Outra adaptação de mix é o pão de queijo. É algo que nós trouxemos para o Brasil. Então, e que já exportamos. Tem outros países da América Latina que
que possui o pão de queijo. Mas em ambiente, loja agora, rapidamente, eu não consigo. Para a gente encerrar, se vocês puderem só compartilhar alguma coisa que as marcas e empresas devem pensar se elas quiserem colocar esse client centricity, se elas querem realmente colocar esse termo da moda na vida real, se elas querem transformar. O que elas não podem esquecer? Acho que para mim o ponto mais importante é sempre lembrar que a experiência de cliente deve estar associada a uma resposta de negócio. Trabalhar com a experiência de cliente de maneira desvinculada do que é uma companhia, do que é uma corporação, que de fato tem que trazer recurso, né, e faturar financeiramente falando, ao mesmo tempo de garantir a sua promessa e ter uma base de clientes ali fiel e bem atendido, para mim é fundamental. Hoje o que a gente mais vê é, vamos falar de experiência e a parte financeira afastada. A gente tem que melhorar a experiência e ainda assim responder ao modelo de negócio, né? E eu acredito que não esquecer da missão e valores da empresa está diretamente associada com o grande propósito da companhia e o resultante final dessa experiência. Então, será que eu estou entregando para o meu consumidor o que eu desenhei como propósito para minha companhia? Será que ele está percebendo essa entrega? Ou será que é somente o produto pelo produto? Então, eu acho que existe aí uma relação de valor muito grande e que ninguém pode esquecer que por detrás daquele produto existe um valor, uma missão, um propósito que precisa ser entregue. Eu acho que é essa conversa que as marcas não podem esquecer sempre de trazer para o seu consumidor. Quer dizer, absolutamente todas as peças têm que estar ligadas, o que talvez torne ainda muito mais difícil qualquer implementação dessas iniciativas. Com certeza. Muitíssimo obrigado, delícia de papo. Valeu, até a próxima. Bora tomar um café? Bora, vamos lá, por minha conta. Obrigado.